Temos o grande prazer de conversar hoje com o cirurgião plástico Dr. Eduardo Sucupira. Ele que é do Rio de Janeiro e tem uma das clínicas mais badaladas e comentadas do país. Dr. Eduardo, é um prazer recebê-lo em nosso canal do YouTube. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar a você qual é a realidade hoje da cirurgia plástica. Quais são os procedimentos mais realizados? Prazer é todo nosso, Alberto. Prazer conversar aqui com você. Em relação aos procedimentos mais realizados, as cirurgias mais realizadas, seguramente, hoje até por estatística realizada pelo Datafolha, solicitada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o procedimento mais realizado no Brasil hoje por cirurgiões plásticos é a mamoplastia de aumento, a cirurgia de aumento da mama. Em segundo lugar, vem a lipoaspiração. E em terceiro, quarto, quinto lugares aí se diversificam conforme os locais, as áreas, e tem uma certa sazonalidade. Agora, qual a faixa etária? Porque a gente sabe que cada vez as moças mais jovens estão querendo fazer a mamoplastia de aumento. Qual a idade hoje que já se faz a mamoplastia? 18 anos. 18 anos. Hoje ainda atendi um paciente nos solicitando essa intervenção, mas ainda com 16 anos e ainda em período de formação ainda do corpo. E a mama ainda tem possibilidade de se desenvolver, né? Portanto, 18 anos eu acho que é uma idade apropriada. Hoje nós temos algumas técnicas, algumas próteses, enfim. O que você utiliza para esse tipo de cirurgia? Os implantes mamães são cada vez mais, têm uma qualidade melhor e a gente aqui conversa até com muita vontade sobre esse aspecto, né? E os implantes mamários, eles têm uma qualidade hoje fantástica, materiais, gel, elástico, com alta adesividade, né? Então, gel de silicone de alta adesividade, várias camadas de proteção que permitem os implantes, as cirurgias realizadas com esses implantes, uma qualidade bastante exclusiva, né? Além disso, existe a textura, a microtextura, que oferece a esse implante uma relação com o organismo, com o corpo, entre a cápsula e o implante, uma relação de quase um velcro, né? Então, de forma a se integrar com muita facilidade, com muita propriedade. Agora, doutor Eduardo Sucupira, nós sabemos que existe algum problema, eventualmente, que é a contratura capsular. Como a gente deve tomar esse cuidado? O que a moça deve fazer, o cirurgião, o produto, enfim, como que a gente pode combinar esses três fatores para que ele não ocorra? Pois não, Alberto. A taxa de contratura capsular hoje se encontra em até 1% dos casos, não mais do que isso. É baixo. Então, é uma cirurgia altamente segura. A contratura capsular é uma alteração que é benigna, então que é possível remediá-la. Então, existem graus diferentes de contratura capsular, estabelecidos por um cirurgião com quem a gente teve a felicidade, inclusive, de estagiar no momento inicial da nossa carreira. Então, a contratura de Baker, grau 1 e 2, até clinicamente se trata. Até clinicamente? Os graus 3 e 4 já, nesse caso, geralmente necessitam de alguma reparação, alguma intervenção cirúrgica, mas que é possível remediar completamente, trazer um bom resultado, conforme as medidas terapêuticas, cirúrgicas necessárias para cada caso. Doutor Eduardo, nós sabemos que há cerca de 40 anos, 30 anos, até um pouco menos, quem tinha um câncer de mama tinha que tirar totalmente a mama e tinha uma sequela, inclusive, psicológica. E nós sabemos que o psicológico auxilia muito a pessoa a resgatar a autoestima e até, eventualmente, no tratamento do câncer. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a reconstrução, de forma praticamente imediata ou logo após a cirurgia. Como é feita, se é feita de uma forma a ajudar a paciente psicologicamente?
Seguramente, há casos e casos, né, Alberto? Então, definitivamente, a reconstrução da mama, a reconstituição da mama é um aspecto primordial e absolutamente importante, necessário para a reconstituição, a restituição da autoestima da mulher. A mama é um órgão sexual. Por ser um órgão sexual e afetar profundamente a estima da mulher, deve ser tão logo possível reconstituído. Isso definitivamente vai trazer essa estima de volta à mulher. Agora, existem também próteses específicas para esse fim, não é? Seguramente, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Nós trabalhamos com os implantes da Allergan, são implantes de altíssima qualidade, são líderes de mercado no mundo, e existe uma possibilidade bastante ampla, uma grade ampla para escolhas para cada fim. Então, nós temos inúmeras possibilidades e acho que, tecnicamente, cabe aqui a gente discutir isso. Claro. Agora, o que vem pela frente, doutor Eduardo? O que você sente na sua clínica hoje, os anseios de suas pacientes? Nós percebemos hoje que, do ponto de vista corporal, nós vemos que numa cidade como o Rio de Janeiro, existe uma busca enorme pela perfeição corporal. Né? A perfeição não existe. Mas quem sabe a gente não possa se aproximar daquilo que seja o desejo de consumo de cada indivíduo. Né? Então, quer dizer, o que eu digo no dia a dia, Roberto, é que os nossos pacientes, que a gente está comprometido com a satisfação deles. Então, esse comprometimento nos faz buscar a cada momento cumprir a expectativa que nos é trazida. Né? A gente procura entender essa expectativa, depreender e assim procurar atingir esse objetivo. Né? E o objetivo ele é subjetivo também, porque cumpre estabelecer uma expectativa, entender essa expectativa e correr atrás dela. E o Rio de Janeiro, por ser uma cidade do sol, uma cidade solar, uma cidade em que existe uma exposição corporal muito grande, então, quer dizer, e o conhecimento, né, de cada um de parte a parte, então, quer dizer, os detalhes são cada vez mais buscados, porque as pessoas prestam atenção nos detalhes, uma vez que expõem o corpo de uma forma mais contundente. Ou seja, ser cirurgião plástico no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, é um desafio a mais. Acaba sendo, claro, porque cada mulher bonita na nossa cidade maravilhosa, não é? Talvez a gente possa dizer que, de fato, existe uma busca maior por isso. Né? Então, exatamente. Então, e as pessoas se cuidam mais. Né? Eu diria assim, até porque expõe o corpo mais. É natural que no local onde você tem o corpo sempre à mostra, existe um rigor maior, claro, do ponto de vista desse aspecto, mas eu não diria que nós somos bastante exigidos como são exigidos os colegas de todos os lugares do Brasil. Né? Doutor Eduardo Sucupira, a gente sabe que hoje as mulheres tendem a querer às vezes exagerar, querem mostrar que fizeram. Agora outras querem que seja o mais natural possível. Na sua clínica, qual é a tendência maior? Que apareça, que mostre que fizeram ou que seja o mais natural possível? É outro aspecto bastante subjetivo. Né? Esse ponto de querer estar natural, querer que seja natural, querer... Eu acredito que seja o seguinte, Alberto, o que as pessoas desejam, em sua maioria, é a harmonia corporal. Então, a harmonia corporal ela pode ser subentendida conforme o entendimento de vida, o entendimento do que é belo. Então, isso varia de cada um. Né? Nós podemos gostar aqui
Você pode gostar mais do amarelo, do rosa, do verde, eu posso gostar mais do cinza, do azul, enfim. Esse entendimento, ele, obviamente, ele pode receber algum tipo de alteração, né? Existe uma subjetividade nisso. Agora, do ponto de vista de harmonia, nós entendemos que as medidas, elas nos trazem proporcionalidade, a proporção, ela traz beleza. Então, desde os primórdios, a gente entende que a proporcionalidade, ela significa o belo. E dentro do belo, nós podemos subir um ponto a mais, um ponto abaixo, né? A coloração, a tonalidade, tudo isso, para tudo isso existe um espaço. Portanto, eu tenho uma clientela formada e eu, cada vez mais, à medida que a gente progride na carreira, a gente percebe que nós formamos uma clientela que entende aquilo que você tem condições de oferecer. Então, realmente a gente prima por procurar a harmonia corporal, a harmonia facial, a harmonia no todo. E essa harmonia, ela não permite a desproporção, o excesso. Então, eu acredito que os nossos pacientes, eles estão em acordo com aquilo que a gente entende como o ideal, como belo, como proporcional.